Olá pessoal, eu gravei um vídeo sobre anticoncepcional prejudica fígado. Então o pessoal fala assim, mas se eu tivesse mioma, se eu tivesse ovário policístico, eu preciso tomar anticoncepcional, né? Precisa tomar hormônio para melhorar a situação. O que você sugere? Existe uma terapia, né? Existem coisas naturais para tratar ovário policístico e a mioma? Ok. Bom, você tem que entender que o ovário policístico é um óvulo que não consegue ovular. Ficou lá dentro, virou um cisto, né? Um líquido. Por que virou cisto? Ele falta de hormônio estradiol ou progesterona. Então, quando falta de estímulo de hormônio, começa a ter essa anormalidade. A mioma também é a mesma causa. Então, se não está regular, pode criar mioma, pode ter endometriose, pode ter ovário policístico. Então, a gente vai fazer esse vídeo, fazer as três coisas, ok? Então, principalmente o ovário policístico e a mioma, ok? Bom, eu vou sugerir, primeira coisa, exercício físico. Quando você tem ovário policístico, tem mioma, provavelmente você tem pé muito frio. Então, o seu sangue fica muito ácido nas pernas. Quando você tem um frio, inflama, né? Você tem quente, deixa inflama. Você tem mais tendência de ficar ácido, sem oxigênio, né? Falta de oxigênio está acidente também. Então você pode inflamar. Com mais oxigênio, você melhora. Então como que faz isso? Você pode fazer natação só com as pernas. Você pode segurar uma prancha numa piscina e parando somente a perna 3 vezes por semana. Se você conseguir fazer isso 3 meses, você consegue curar seu ovário policístico e a mioma, só fazendo o exercício, ok? Então, essa é uma das situações que você pode utilizar. Segunda opção, a gente vai fazer ervas. Que erva? Eu tenho a quebra-pedra, não eu tenho, todo mundo tem é um matinho, para quem não conhece, é que a quebra-pedra é um matinho, é mais simples. Então, você usa a parte de raiz de mato, né? Você pega o matinho de quebra-pedra, lava bem, usa a parte de raiz. Então, quanto maior for, é melhor. Então, você usa meio litro de água, uns 4 ou 5 raízes, né? Para praticamente, se fosse cega, seria 1 colher de sopa, meio litro de água. Você pode tomar dividido 2 vezes por dia, nessa, né? 250 a 250, tá? Meio litro, faz esse chá todo dia. Então, você pode tomar quebra-pedra. Chá de quebra-pedra usando a parte de raiz, ok? Raiz que tem a estradiol. Então, nessa é uma receita mais simples, você pode estar tomando chá. Se você realmente tem problema de infecção urinária, você pode tomar a quebra-pedra inteira, não precisa só de raiz. É só pedra inteira, pode 2, 3 matinhos, meio litro de água, já é suficiente, ok? É uma coisa mais simples. Tem um pouco mais complicado que eu quero fazer, pode ser, tem erva. Então, são as ervas que você pode tomar. Isoflavona, né? Eu vou colocar em descrição, mas se você quiser anotar, isoflavona 60 miligramas. 60 miligramas. Isoflavona 60 miligramas. E é mexicano, né? 250 miligramas. Né? E é mexicano, é um inhame mexicano, e é mexicano. A mola miola, 250 miligramas. A mola miola, é uma mola diferente, a folha dele, então 250 miligramas, né? E tribulus terrestre, 250 miligramas. Então, você faz toda nessa fórmula, cabe 2 cápsulas, então é uma dose. Então, você toma uma dose, uma vez por dia, você já pode melhorar ovário policístico, pode melhorar miomas, e inclusive também pode melhorar a efeito de menopausa, né? São muito parecidos. Na verdade, você pode ter sintoma diferente, mas a causa pode ser a mesma coisa, né? Então, você usando nessas fitoterápicos no lugar do reposição hormonal, no lugar de anticoncepcional, e aí você vai melhorando o seu organismo, né? A pessoa se faz, mas também, será que ele pode prejudicar o fígado? Todo o remédio precisa eliminado pelo fígado ou rins. Então pode sim. Qualquer coisa que você usasse em longo prazo, né, não seria certo. Então, o quanto tempo a gente pode recuperar ovário policístico? Você pode tomar 1, 2, 3 meses, né? 3 meses você vai perceber que você já passa 3 ovulações, um de cada lado, né? Você vai ver que sua dor diminui, né? A cólica diminui. Provavelmente nessa situação você já está melhor, né?
Então, são as coisas mais simples, né? Você pode tomar chá de quebra-pedra, pode tomar nessas cápsulas que você pode fazer manipulação, que é isoflavona, e é mexicano, a mola miola e trigo terrestre, né? Esse é um simples, você faz de manipulação, você pode ajudar ovário policístico, mioma e a menopausa, né? A outra é que você faz exercício físico mexendo as pernas, né? Tem pessoas, eu posso não nadar, não gosto de nadar. Aí então você faz tem que fazer exercício das pernas, né? A panturrilha, a leg press, corrida, andar. Desde que você movimenta a perna, você aumenta a oxigenação das pernas, o pé fica menos frio e você prejudica menos seu ovário e seus úteros. Também pode funcionar. Você fazendo exercício, né? Tem mais alguma coisa que pode ajudar? A cloreto de magnésio também pode ajudar a diminuir um pouco a acidez da sua perna. Mas você precisa fazer exercício das pernas. Sem fazer exercício das pernas, você vai deixar o seu ovário, o seu útero muito ácida, né? E não deixa muito o pé frio. Quando o pé é frio também prejudica o ovário e o útero, né? Porque você toma uma friagem. Porque toda vez que você está com o pé frio, né? Não está quente, ele se torna um pouco mais ácido, né? Porque a circulação diminui menos oxigênio, né? Menos oxigênio, ele fica mais ácido. E aí prejudica também, né? Seu ovário e o útero e seus rins. Então, a atividade nesse sentido. Então, quando mesmo com muito calor, se você não está produzindo, né, termogênese, sua circulação não está muito bem, você tem bem mão frio, então tenta usar um chinelo, né? Em vez de ficar descalço pisando no lugar frio, né? Se for o contrário, se você está muito quente, não tem problema nenhum. Mas quando nessa situação, normalmente, quem tem ovário policístico, quem tem a mioma, normalmente tem pé e mão, extremidade muito frio. Então, você pode melhorar a sentido de fazer exercício, chá de ginseng, né? Nesse sentido, gengibre, açafrão, também pode ajudar, melhora a circulação, fazer parte do termogênese periférica, na circulação periférica melhora, e aí você também pode melhorar bastante. A primeira coisa que você vai sentir melhora, você vai diminuir a cólica, né? Quando a cólica melhorou, provavelmente a ovulação está melhor, né? Quando melhora a ovulação, se você ovulou, não teria cisto. O cisto é aquele óvulo que não saiu, né? Aquele que ainda que tinha antes pode ser absorvido quando você ativou a circulação do seu ovário, né? Nadação principalmente, você consegue muita oxigenação e sem tudo que onde está usando, né? Onde que o membro que movimenta absorve mais oxigênio, porque você levou oxigênio para aquela energia onde que está movimentando, porque você está segurando a prancha e batendo somente as pernas, e aí você consegue oxigenação só para a parte do pélvica, ok? Obrigado.